Olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos na escola dominical, na classe, né? Eu saúdo toda a igreja com a paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos estar na lição número 18 da revista. Para quem tem ela, eu sei que a maioria dos alunos da classe tem. Diz assim: Maria, sua casa a serviço de Deus. E está lá em Atos 12, versículo de 9 a 17. Vamos ler o texto que diz lá no comecinho da minha aqui, fala assim: um anjo liberta Pedro da prisão. Versículo 9, então, que nós estaríamos começando a ler. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Isso é Pedro andando com o anjo já. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Né? Então, nós vamos estar agora falando um pouquinho sobre esse assunto, né? Que a gente viu um milagre já acontecendo devido à igreja estar em oração em casas, né? E a gente vai entrar aqui no texto que fala assim: a palavra casa, oikos, em grego, aparece 39 vezes nos 28 capítulos de Atos, mostrando a sua vital importância para o desenvolvimento da igreja, né? Então eles estavam reunidos em casa, né? A casa de Maria, mãe de João Marcos, é uma assembleia cristã, é um núcleo eclesial em Jerusalém. Naquele período, Pedro conseguiu fugir da prisão e da morte, e necessita daquela casa como meio de comunicação. Está em Atos 12, 17. Da mesma forma, João Marcos, que acompanharam os missionários Paulo e Barnabé, lá em Atos 12, 25, vocês vão ver isso, é filho desta senhora e por ela foi educado naquele importante núcleo casa cristã de Jerusalém, né? Então aí a gente vimos a importância naquele tempo da casa, né? Então era feito na comunidade primitiva. A oração comunitária abrange a intercessão uns pelos outros e a gratidão pelas bênçãos recebidas. Foi assim com Jesus, com a igreja primitiva, e deve ser assim hoje também com a igreja. Então a gente vê aqui nesse texto o quanto é importante, né, a casa, né, a nossa casa como comunhão, como um auxílio para aqueles que se achegam, né, na igreja, né? E hoje o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos todos praticamente em casa, né, participando e tudo. Mas se encontramos em casa e muitas das vezes nós ficamos tristes, né? Mas a gente vai ver aqui no decorrer do estudo a importância de estarmos em casa até nesses dias de hoje, nessa época que a gente se encontra. Uma prática
Era uma prática saudável na igreja primitiva, era a reunião de casa em casa, algumas vezes para cultuar Deus, está aí na revista aí, orando e estudando a palavra. Outros protegendo os irmãos e irmãs de alguma ameaça. Algumas delas se tornaram referência para os servos e servas missionários que de cidade em cidade iam anunciando o amor de Deus. Hoje a ameaça, a gente diria hoje que é um vírus, mas esse vírus está aí, né? Mas a gente, com o nosso escudo protetor, pede cada dia mais proteção, né? Iam anunciando o amor. Algumas delas se tornaram referência para os servos e servos missionários que de cidade em cidade iam anunciando o amor de Deus. Assim, a igreja foi aos poucos nascendo. A casa era um espaço de acolhimento, partilha, crescimento mútuo, e a casa de Maria, mãe de João Marcos, foi um desses espaços, né? O texto da lição de hoje, ele revela como milagrosamente um anjo do Senhor libertou Pedro da prisão, né? Conforme nós vimos, ele estava assim andando com o anjo, vendo tudo aquilo que estava se abrindo, todas as portas na frente dele, e pensando que fosse até uma visão, né? E depois que ele caiu em si mesmo, já se encontrava lá em frente à casa, lá batendo a porta, né? Aí eu gosto assim de a gente se colocar lá no momento exato do texto, né? Apesar de sua execução ser aguardada ao final dos dias da festa, Deus deu livramento a Pedro, né? Que estava sendo aguardada essa execução, né? Mas aí Deus veio e Deus proporcionou esse livramento a Pedro, né? E aí a gente vê ele se chegando lá na casa de Maria. Deus pode e deseja usar a nossa casa, né? Apesar do imenso valor da igreja, a casa tem uma grande importância na formação da identidade cristã nossa, né? Então, o quanto que é importante a nossa casa na nossa formação de identidade cristã. E isso a gente vai vivenciando além do templo, né? E a gente hoje, vivendo hoje, né, essa atualidade, hoje nós somos mais igreja em casa, mas pelo WhatsApp, né? Eu escrevi até um texto aqui, e aí eu vou estar lendo aqui. Nós somos hoje muito mais igreja em casa, mas pelo WhatsApp. Não deixamos de orar e nem de fazer no físico. E continuamos a cada dia esperando o milagre de Deus, que é maior do que uma vacina. É a libertação, né? Igual nós vimos no texto, né? É a libertação, nós cremos nisso, e salvação de muitas vidas, né? Porque nós estamos em casa e estamos levando esse evangelho através da mídia, através do WhatsApp, através de tudo aquilo que Deus nos proporcionou como homem, como mulher, a criar e poder evangelizar, conforme Paulo evangelizava na época andando, né, no físico, né? Nós hoje também podemos andar virtualmente aí nos WhatsApp da vida, e em textos e blog e na internet, mas está alcançando vidas também. Olha a importância desse evangelho, e estamos em casa. Oremos pelos moradores de rua, pelo asilo, oremos pelos governantes. Venhamos cada dia mais estar atento a tudo isso, né? Nós estamos em casa, esse texto se refere muito ao qual Pedro foi e num local onde que todos já estavam orando, né? Vendo, procurando que Deus guardasse, Deus livrasse Pedro lá da prisão, e foi isso que aconteceu. Nós vemos aí no texto, né? Então, uma casa aberta à ação de Deus será um lugar de salvação, solidariedade, fortalecimento mútuo, intercessão e manifestação do poder divino, né? Assim como a casa de Maria, nossas casas podem se transformar nos melhores lugares para que outras pessoas sejam despertadas e encorajadas à missão.
né? Então, às vezes a gente fica preocupado de como que estamos vivenciando, né, nesse momento, né, conforme eu venho falando em casa, né? Mas você vê a nossa importância desse momento também de estarmos ligados na palavra, mesmo dentro de casa, anunciando evangelhos para todos e alcançando muitos outros lugares ao qual a gente pensava que é através somente dos missionários que nós mandamos para o campo, mas a gente pode ver agora que nossa casa agora se tornou uma casa missionária, porque alcança muitas vidas, né? Graças damos a Deus e por tudo isso, né? Então nós temos que ver aquilo que Deus tem nos concedido. E por isso eu peço aos irmãos, como sempre, nós temos que sempre ficar vigiando, orando e sem cessar, né? E aí eu vou agora nesse momento, então, eu gostaria que todos também o fizessem assim a cada dia, né, em suas casas, oremos por todos. Oremos nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Deus, Pai, por esse momento breve de classe, devido a um tempo, Deus Pai, que nós temos, às vezes, de áudio, de vídeo, Senhor, mas é um tempo, Deus Pai, o qual nós te agradecemos porque o Senhor proporcionou, ó Deus Pai, que o Evangelho fosse ainda mais lançado ainda por nossas vidas, por todos aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso que Tu és. Oremos agora, ó Pai, pelos grupos ali dos idosos que estão em todos os asilos aqui representados, ó Deus Pai, na cidade, Entre Rios. É claro que nossas orações, Senhor Deus Pai, pedimos também por todos aqueles que se encontram em asilos, ó Deus Pai, em locais, ó Deus Pai, aglomerados, ó Deus Pai, os quais, ó Deus Pai, precisam muito, ó Deus Pai, dos cuidados de todos, ó Pai, ali que, ó Deus Pai, cuidam deles. Que o Senhor esteja operando nessas vidas, nos cuidadores, ó Deus Pai, em nome de Jesus, dando força, saúde a essas vidas, Senhor. Que não haja mais perdas, ó Deus Pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, ó Deus Pai. Oramos também, ó Pai, por cada governante nosso, que aprenda, ó Deus Pai, a dar mais valor a cada ser humano, ó Pai, o qual eles mesmos são, ó Deus Pai. Que o Senhor esteja tocando nos corações, ó Deus Pai, na vida desses governantes, ó Deus Pai. Toque através do poder, da graça e misericórdia do Senhor, através do Teu Espírito Santo, que vem em nossas vidas, Senhor Deus Pai, nos consolando e nos fortalecendo, Senhor Deus Pai. Pai, nós te agradecemos por tudo, pelas bênçãos derramadas, ó Deus Pai, e te pedimos mais uma vez, ó Deus Pai, venha sobre as nossas vidas, fala em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Saúdo e agradeço a todos pelo esse momento que nós estamos juntos aqui, apesar, ó Deus Pai, cada um em sua casa. Um abração para todos aí. Amém?